Nós estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, sempre com a sua participação, principalmente a partir de agora. Você que por acaso está esperando aí, aguardando na fila durante muito tempo por uma cirurgia eletiva. Sandro Rodrigues, secretário estadual de saúde, já está aqui em nosso estúdio para conversar com os nossos telespectadores. Boa tarde, secretário. Obrigada pela presença. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui na TV Serra Dourada, tirando todas essas dúvidas e trazendo os esclarecimentos necessários. O prazer é todo nosso e aí nós vamos colocar no ar aqui a reclamação de telespectadores para falar desse drama de quem está na fila de espera por essa cirurgia eletiva. Em Goiás, cerca de 50 mil pessoas aguardam ansiosamente uma solução. Querem acabar com a dor, as dificuldades, tentam retomar a vida normal. Veja na reportagem de Lucas Barbosa. Inúmeras dificuldades para fazer tarefas simples de casa e uma vida inteira interrompida. São sonhos e vontades que hoje o David não consegue realizá-los. Eu sou jovem, né, e, a gente que é jovem sonha, crescer, né, prosperar e tudo mais. A vida do rapaz mudou completamente quando ele ia para o trabalho e acabou sofrendo um acidente de moto, quebrando a clavícula. Da noite para o dia, minha vida, mudou completamente, sabe? Para uma pessoa que trabalhava bastante e tal, tudo mais, tinha disposição de acordar todo dia para ir trabalhar, buscar o pão, né? Hoje em dia eu não posso mais só ficar dentro de casa. O David sofreu um acidente no dia 20 de agosto. Uma semana depois, passou por cirurgia. E aí a expectativa foi aumentando para que houvesse, então, a boa e rápida recuperação. Só que isso não aconteceu e o problema vem ficando cada vez maior. Ele está com um movimento comprometido porque os dedos estão bem retos, não tem esse movimento que a gente consegue fazer. Cada vez vem só piorando, né? Porque a dor vem só aumentando. É uma questão muito angustiante, sabe? O jovem acredita que foi vítima de um erro médico e, sem evolução, tem medo de perder os poucos movimentos do braço esquerdo. Ele conta que no fim do ano passado, em uma consulta, após novos exames, o médico deu encaminhamento para uma nova cirurgia. Sem urgência, o David acabou entrando para a fila de espera das cirurgias eletivas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em Goiás existem cerca de 50 mil pessoas aguardando para serem operadas. Situação parecida vive o Gilmar, que sofreu um acidente de trabalho ao cair do telhado em dezembro de 2020. Ele quebrou o fêmur e a patela. Há 1 ano e meio, a rotina dele é essa daí: ficar deitado na cama. Eu preciso dessa cirurgia com urgência, porque eu tô com fêmur e a patela quebrada. E eu tô numa cadeira de roda. Sem trabalhar, o Gilmar, que é pai de 3 crianças, se desespera ao ver a família sem ter o básico para viver. Eu dependo dos meus filhos para tudo. O meu pequeno tem 9 anos, o meu do meio tem 10 e o meu mais velho tem 12. Foi cortado o meu benefício e eu não tenho nada. Aqui em casa a situação não está muito boa. A geladeira está vazia. Aqui em casa o aluguel, água, luz. Então não está fácil. A longa e demorada fila de espera é uma grande preocupação do jornalismo da TV Serra Dourada, que vem dia após dia mostrando o sofrimento de quem tem muita dor e medo de morrer. O Vinícius passa por um drama muito grande relacionado à saúde dele. Os exames estão aqui. Ele tem um problema muito sério: pancreatite aguda. Tem quanto tempo você está enfrentando esse problema, Vinícius? Já vem há 7 anos com esse problema de pancreatite. De 2 anos para cá agravou muito, que eu tô com cálculo no pâncreas. Aí tem 2 anos que vem tentando fazer um procedimento cirúrgico pelo SUS. E cheguei a internar no HMAP em 2020, só que aí não realizaram o procedimento em mim devido à Covid. Eu peço que olhe por mim, olhe o meu estado que eu tô. E é do Jornal do Meio-Dia que vem a esperança para a solução destes problemas de saúde. Eu preciso dessa cirurgia para eu voltar a trabalhar. Meus filhos estão passando necessidade. Eu tenho passado por coisas bem difíceis, né? Eu acredito que eles deveriam olhar mais, né? Não ter tantas reclamações da saúde pública. E aí, secretário, o que dizer a esses pacientes, ao David, ao Gilmar e esse último aí, que relatou o sofrimento também na reportagem? A questão do que é relatado é legítima, a gente nem discute essas questões. A gente precisa ver algumas coisas. Um dos pacientes
não me recordo do nome, falou do HMAP. O HMAP é um hospital municipal de Aparecida de Goiânia, então ele tem que procurar a Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia para ver o que está acontecendo. Uma confusão que temos muito, Luciana e Lucílio, é que são várias filas que existem. Existe uma fila específica da Secretaria de Estado da Saúde, lá dos nossos hospitais, que está em média de 15 mil pessoas. Mas existem filas também nos municípios de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Anápolis, de Rio Verde, que precisam ser tratadas diretamente com essas secretarias municipais. Em relação a essa fila de 15 mil pessoas, o telespectador está perguntando quando ela vai ser zerada. Porque tem gente, por exemplo, esperando dentro dessa fila desde 2020, secretário. E aí? Nos próximos meses elas serão atendidas para zerar essa fila de 15 mil pessoas? Cília, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, os centros cirúrgicos, de uma forma geral, eles ficaram parados durante 1 ano e meio. Uma fila que já existia, ela está com um atraso de 1 ano e meio por conta da pandemia. Não existiam condições sanitárias que permitissem a realização dessas cirurgias. Então, não existe um tempo previsto com relação a findar essa fila. Mas não seriam realizados multirões? Sim, e é o que justamente a gente já está fazendo. A gente já fez multirões, porque tem outro problema nessa situação também que, às vezes, as pessoas esquecem. O paciente que estava esperando em 2020, ele não pode ligar para ele hoje e fazer a cirurgia amanhã, tem que ser reavaliado, tem que atualizar todos os exames pré-cirúrgicos, a questão da avaliação cardiológica, para se organizar com relação a isso. Mas quem tem prioridade nessa fila de espera, secretário, qual é o critério adotado? O critério, Luciano, é totalmente clínico. Então, conforme uma avaliação que existe, ver quais as pessoas que vão ter uma maior necessidade de ter a realização dessa cirurgia para não chegar num caso de urgenciar, por exemplo. As cirurgias de urgência, elas continuaram e continuam, e pelo próprio fato desse atraso de 1 ano e meio decorrente da pandemia, a gente tem presenciado cada vez mais cirurgias de urgência, né? Então, a lógica é toda clínica, tem tudo no portal da transparência, os da Secretaria Estadual de Saúde estão determinados lá, é só a pessoa entrar com os dados, tem todo o processo lá detalhado do prazo, do tempo, enfim, de todas essas questões. E o que a gente está trabalhando também agora com os hospitais, deixando de ser com aquele perfil Covid e trazendo para o hospital mais geral, como ele está organizado, é descentralizar. A gente tem uma fila muito grande no CRER, um Hospital do Centro-Norte de Goiânia, de Formosa, de Lusiânia. A gente está começando a descentralizar essas filas justamente para ter uma resposta mais rápida para a necessidade dessas pessoas. E sobre o CRER, tem um telespectador falando assim, estou com uma cirurgia para o CRER desde 2019. Ele não deixou o caso aqui, mas se o senhor quiser, a gente entra em contato com ele. E para esse telespectador, qual a resposta? Olha, a gente precisa saber sempre os casos detalhados, né? O paciente colocou, por exemplo, que ele está com uma questão de pancreatite. Não é pancreatite é condição aguda, é de hospital de urgência. Na verdade, ele está com algum problema, provavelmente de pedra na vesícula, que precisa fazer essa cirurgia. Então, a gente tem que estudar caso a caso e a gente sempre se comprometeu e continua com esse compromisso com vocês de avaliar caso a caso e trazer as respostas também. Explica pra gente que tipo de cirurgia é feita. Ortopédica, de visão, por exemplo, é possível e em quais unidades? Olha, os hospitais são vários hospitais, né? Cada um deles com perfil. Então, por exemplo, a gente consegue realizar cirurgia oftalmológica no Hospital de Trindade, por exemplo. A gente consegue fazer cirurgia de mão no Hospital de Formosa. Lusiânia entrando agora em pleno vapor, era o nosso único hospital que estava dedicado exclusivamente à Covid, voltando agora com a realização de cirurgia ginecológica, de cirurgia geral e ortopédica. Então, é um perfil muito variado, que na própria página web da Secretaria também tem detalhado hospital por hospital qual o grupo de cirurgias que é feito em cada um deles. Covid-19, como estamos em relação a internações? O Estado se prepara para uma possível subida do número de casos? Como estamos em relação aos casos também? Lembrando que, atualizando os dados, Goiânia atingiu o maior pico de contaminados desde o início da pandemia. E o que a gente percebe, né, secretário? Filas enormes para testagem e pouquíssima procura para vacinação. A última vez que, inclusive, que o senhor veio aqui, nós tínhamos um número de mais de 2 milhões de pessoas que não haviam procurado a dose de reforço. Esse número continua tão alto assim? Continua. 2.600.000 pessoas, em média, estão sem fazer sua dose de reforço. O que a gente precisa lembrar? Todo o que está acontecendo agora tem uma relação muito importante com a vacinação, né? Vacinamos um grande número de pessoas, as pessoas continuam tendo Covid, ok, e isso vai acontecer mesmo, se não seguir todos aqueles regramentos sanitários já organizados. Mas as pessoas não vão ter questões mais complexas, não vão se complicar e não vão precisar de internação hospitalar. Então, essa que é a grande questão. A gente precisa testar. Continua da mesma forma, eu testei Covid positivo, eu preciso ficar isolado, eu não vou para o show, eu não vou confraternizar com os meus amigos, eu vou ficar em casa, isolado, seguindo o tempo lá de 7 a 10 dias, conforme as condições de ficar em isolamento e fazendo todas as testagens que precisam. A questão da vacinação, a gente tem mais de 2.600.000 pessoas que não fizeram reforço, e isso eu me refiro ao primeiro reforço.
Se a gente for considerar os outros reforços, esse número ainda fica um pouco mais complexo ainda do ponto de vista epidemiológico. Então, atualizem os esquemas vacinais. A gente tem toda essa liberdade que está tendo agora baseado na vacina, no que foi feito lá na primeira e na segunda dose. Se a gente não tiver as questões de reforço, a gente pode ter sim um cenário mais complicado. A gente não quer isso de forma alguma, mas a gente precisa muito da colaboração das pessoas na atualização dos seus cartões vacinais. Tem vacina, tem posto, está faltando a disposição e a consciência das pessoas para buscarem essas doses. Secretário Estadual de Saúde, Sandro Rodrigues, muitíssimo obrigada pela participação com a gente. Uma boa tarde. Obrigado, a gente fica sempre à disposição e passem depois os casos, como a gente sempre combina de fazer, que aí a gente organiza lá e manda a resposta para vocês passarem para os telespectadores. Obrigado. Como dizer aqui, né, secretário, problema mostrado é problema resolvido, e com o apoio da Secretaria de Saúde, mostramos o caso de uma adolescente que há anos buscava uma cirurgia, estava até com a perninha já torta, e conseguimos da última vez que o senhor veio aqui. Então vá mandando, a gente encaminha a sua assessoria mais uma vez. Uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado.